Oi, gente, tudo bom? Bom poder falar com vocês novamente. Vamos dar continuidade nas nossas atividades, ok? Hoje vocês vão ouvir muitos barulhinhos, o chiado lá da cozinha, muito cachorro. Hoje não, a professora não conseguiu um espaço isolado de barulho, então eu já vou pedir desculpa aos meus alunos, tá? De estar essa barulheira aí. Bom, já separei para mim lápis, caneta, borracha, caderno e também o material do Aprender Sempre, volume 3, tá? É uma coisa importante a respeito desse volume 3. Ele está descrito como volume 3, mas ele tem as habilidades essenciais para o ano, tá? Então, é só para ir para uma questão de organização da Secretaria de Educação para a gente poder utilizar o material, certo? Então, já abre para mim aí, por favor, o material do Aprender Sempre, na página 3, tá? Para a gente já discutir as nossas atividades. Vou fazer aqui a minha apresentação da minha tela. Eu sei que vai ficar bem pequenininho para vocês aí, mas como vocês têm o material em casa, fica fácil de acompanhar. Então, a aula 1, trabalhando com o gênero conto, nós tínhamos que ler lá na página 4 um fragmento do texto Mariangula, né? Para quem não fez a leitura ainda, dá uma pausa no vídeo, faça. Ou então entra lá na página do Google Classroom, que a professora fez a leitura do texto, tá? Desse texto Mariangula para todo mundo, ok? Na página 5, nós temos as atividades, né, as informações básicas sobre o conto, que eu não passei para vocês nesse formato. Mas nós vamos fazer uma correçãozinha rápida agora, tá? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem junto comigo a correção dessa parte, tá? A página 5 do Caderno Aprender Sempre, das atividades a respeito, o conto Mariangula. Repetindo, para não ficar perdido aí, tá? Página 4 do Caderno Aprender Sempre, nós temos o fragmento do conto Mariangula, é só o comecinho, certo? Depois aí, na página 5, né, nós temos umas informações básicas para a gente fazer a análise superficial do conto. Então, essas questões que a professora, que nós vamos responder agora. Página 5, tá, do Caderno Aprender Sempre. Então, a aula 1 é trabalhando o conto. Qual é o conto? Conto Mariangula, tá? Então, a gente precisa identificar aí, basicamente, a estrutura da narrativa. Gente, a gente já faz isso há muito tempo, desde o começo do ano. Então, não pode esquecer. Na alternativa A, que fato motivou a história? Então, o enredo aí era que a Maria Angula é uma fofoqueira de mão cheia, né? Linguaruda, e por causa disso ela não tem tempo de aprender a fazer os pratos gostosos, certo? Letra B, alternativa B. Quais são os personagens? É a protagonista Maria Angula e os dois personagens secundários, que é a Dona Mercedes e o marido da Maria Angula, que aí não aparece o nome dele, certo? Aonde esses fatos ocorrem, né? Aí nesse trecho que a gente leu, as cenas, né, se passam no lugar onde a Maria Angula mora, né, onde ela e o marido moram, e a dona Mercedes, que é a vizinha. Gente, não tem aí um local específico, o texto não nos fala, mas a gente sabe que eles são vizinhos, né? Então eles moram num bairro de uma cidade qualquer. E quando esses fatos começam a acontecer, esse enredo começa a acontecer? A partir do momento que a Maria Angula se casa, né? Então aí por volta dos 16 anos, a partir daí começa todo o enredo do conto. Dá uma pausinha, copia as respostas no seu caderno, ok? A professora vai continuando aqui. Na página 6, nós já temos, né,
o início da aula 2. A número 4, nós não vamos fazer por causa do momento que nós estamos aqui com aula nesse distanciamento, ok? Mas, como é uma alternativa do qual a gente já fez lá no começo do ano, então vocês já têm experiência em imaginar o final da história. A gente já fez outras atividades ao qual vocês imaginaram o final da história, certo? Então, agora na aula 2, nós precisamos nos aprofundar na estrutura da narrativa. Então, aí, na página 6, vocês têm mais um trecho da história, e na página 7, vocês têm mais um outro trecho, chamado trecho 1 e trecho 2, que a professora também já fez a leitura no vídeo anterior. Quem ainda não leu, faça a leitura o mais rápido possível, ok? Muito bem. Então, esses trechos a gente já fez a leitura. Eu gostaria que vocês fossem, então, para a página 8, tá? Na página 8, nós temos essas 3 alternativas, A, B e C, para a gente fazer uma análise um pouco mais profunda. Antes, vamos voltar nas páginas anteriores, 6 e 7. Nós temos a mesma narrativa, tá? Só que elas são contadas de forma diferentes. Nós temos o mesmo fato, mas o trecho 1 nós temos discurso direto e o trecho 2 nós temos discurso indireto. Como na aula anterior a professora pediu para vocês pesquisarem o que é um, o que é outro, mas a gente já sabe, né? Nós já trabalhamos várias vezes durante o ano sobre discurso direto e indireto. O discurso direto é quando as personagens, o autor dá a voz às personagens, então elas podem conversar uma com a outra, e no discurso indireto, o narrador conta a história das personagens, certo? Então, vamos lá para a alternativa A. Durante as leituras dos 2 trechos, vocês encontraram semelhanças, diferenças ou os 2? Primeiro, é o mesmo fato, é a mesma história contadas de forma diferente. Então, eles são semelhantes por ser o mesmo fato e diferentes por ser contados de forma diferente. Letra B. Que diferenças vocês notaram quando comparam o trecho 1 com o trecho 2? Essa diferença causa algum efeito na leitura? Sim, gente. Né? Tem efeito na leitura. Quando a gente vai lá no trecho 1, que se inicia na página 6, a gente percebe que as personagens, ele é dinâmico, porque as personagens estão conversando. Quando a gente vai lá na página 7, o trecho 2, essa dinâmica fica diferente, porque aqui o narrador, ele conta a história. Então, é pela visão do narrador, né? E não pela história contada pelas próprias personagens. Então, no trecho 1, o narrador não aparece, né? Por quê? Porque ele dá voz às personagens, né? Não indica quem que ele está falando, quem que está falando. Uma coisa importante que a gente vai notar no trecho 1, que é a pontuação. É o uso do travessão, é o uso dos 2 pontos para indicar, é o uso do verbo descende, que vocês já pesquisaram aí o que é o verbo descende, né? Que é aquele verbo que dá, ele abre espaço para a fala do próximo personagem. Às vezes, não é nenhum verbo, né? É a própria pontuação, que vocês já pesquisaram aí, né? E o trecho 2, o narrador indica quem está falando e descreve as ações e estado psicológico das personagens. Ou seja, o narrador aparece mais vezes no trecho 2, contando a história das 2 personagens, certo? E letra C, no trecho 2, quem fornece as informações ao leitor a respeito das intenções de Maria Angola? Se a gente olhar as alternativas A e B, a gente vai perceber que quem fornece essas informações é o próprio narrador, certo? Ok, já elucidamos essas 2 partes que a gente já tinha começado faz tempo, que agora a gente precisava dar andamento, certo? Aula 3, vamos lá para a página 9. Reconhecendo os cenários das narrativas de mistério ou assombração. Agora nós vamos fazer um joguinho não, uma dinâmica, tá? Eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, e eu gostaria que vocês analisassem essas imagens e classificassem quais delas fazem parte ou podem fazer parte de contos de mistério ou assombração. Bora lá? Comigo. Imagem 1.
Imagem 2. Imagem 3. Imagem 4. Imagem 5. Bom, deu para ter um panorama aí dessas 5 imagens, né? Agora, observando essas imagens e fazendo aí a análise de cada uma delas, quais delas você considera como uma parte ilustrativa de um conto de mistério ou assombração? Por que você considera a imagem que você escolheu? 1, 2, 3, 4 ou 5? Depois vocês vão contar para mim lá no Google Classroom, na atividade que a professora vai postar para vocês. A nossa aulinha termina aqui. Aguardo vocês lá no Google Classroom. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.